O professor Vila traz para nós aí o patriotismo à brasileira, né? O bipatriotismo. Patriotismo ou submissão? Bolsonaro avisa que vai autorizar a base militar dos Estados Unidos no Brasil e tirar o país da Organização Mundial de Saúde, caso volte ao poder. Olha os trechos aí, Ari, da entrevista dele à Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. A gente separou esse trecho aí. Vai. Eu, se for presidente de novo, autorizo a instalação de uma base militar americana na região brasileira da Tríplice Fronteira, Brasil, Paraguai e Argentina. Saio do BRICS e também saio da Organização Mundial de Saúde. Professor Vila. Primeira observação, por que ele vai sair da Organização Mundial de Saúde, nessa hipótese, né, que dificilmente ocorrerá, porque ele não vai ser candidato em 2026 e 2030, tudo indica que o panorama político estará muito diferente. Então, precisamos saber qual a razão. Por que vai sair do BRICS quando tanta gente quer entrar? Quer fazer o movimento inverso, quando hoje basta estudar, não precisa de muito esforço, o eixo econômico do mundo passou para a região Ásia-Pacífico, e todo mundo sabe disso, e a região onde está a China, a Índia, a região Ásia-Pacífico, portanto, porque nós sabemos que a Índia está no Oceano Índico, daí essa denominação, né? É a grande expansão, é o grande motor hoje do capitalismo. Então, isso daí não se sustenta. Com relação aí essa aí é tudo falácia. Agora, a questão de ceder o território nacional ali em Foz do Iguaçu, para citar quem nos acompanha, na tríplice fronteira entre Paraguai, tem Ciudad del Este, Puerto Iguaçu na Argentina, né? E Foz do Iguaçu aqui. É bem na divisa ali. Você ceder uma área para uma base militar norte-americana em território nacional para controlar o narcotráfico, presumo eu, quer dizer que nós não temos condições, as Forças Armadas brasileiras, que teriam dar uma resposta ao presidente, inclusive, ao ex-presidente, quer dizer que nós sozinhos não conseguimos controlar, não estou nem me referindo à Argentina ou Paraguai, estou falando nós. Nós tivemos uma cessão provisória de bases americanas na Segunda Guerra Mundial, Fortaleza e Natal, Ceará, Rio Grande do Norte. Nós somos na Segunda Guerra Mundial, naquele caminho que era para ocupar o norte da África, naquele momento da Segunda Guerra Mundial, né? E o Brasil lutou na Segunda Guerra, mandou a Força Expedicionária Brasileira para lutar na Itália. Então, evidentemente, são condições históricas radicalmente distintas. Quer dizer, é inexplicável, são afirmações desnecessárias até para ele. O que me chama a atenção, por fim, Amadeu, é porque ele fala isso. Porque ele dá instrumentos, armas aos seus adversários. Sobre a OMS, todo mundo sabe a importância da Organização Mundial de Saúde. BRICS, inclusive tem um banco, que é o novo Banco de Desenvolvimento, é fundamental. E hoje, essa nova articulação que está ocorrendo no mundo, que todo mundo que estuda economia internacional sabe, e ele deve ter pessoas que estão próximas dele que sabem também. Para que falar isso? E para que querer ceder território nacional para os Estados Unidos, e mostrando a nossa suposta, que não é verdade, incompetência para cuidar das nossas fronteiras. É o momento para quem nas Forças Armadas ainda tem, e muitos, presumo eu, que sejam simpáticos a ele repensar esse posicionamento, viu? Marta. Primeiro, o ex-presidente Bolsonaro deveria estar elegível para falar esse tipo de coisa, como o professor mencionou. É de uma total insignificância mesmo essa fala dele, já que ele não vai ser candidato, possivelmente, né, não vai ser candidato a nada em 2026. Então, eu acho que é completamente desnecessário que ele fale esse tipo de coisa. Mas ele, mais uma vez, quer chamar a atenção para si, quer surfar na onda ali das polêmicas que estão vindo à tona nesse momento, início de mandato de um novo presidente em que ele apoia, mais que apoia, né, nos Estados Unidos. Então, ele quer isso, ele quer o holofote, ele quer as atenções voltadas a ele, porque relevância e alguma diferença no mundo ou no país não vai fazer nenhuma, porque ele não vai ser presidente em 2026 se seguir inelegível como está hoje. Então,
é o Bolsonaro, sendo Bolsonaro, querendo chamar a atenção e causar, mais uma vez, em cima de assuntos que são polêmicos e que não beneficiariam o Brasil de forma alguma. Mariano. Ele quer fazer graça para o maior ídolo dele, né, que é o Trump. Então, eu acredito que, assim como o filho, né, que sugeriu transformar espaços cariocas em Gaza, né, eu fiz aquela referência, agora ele também pretende, caso fosse reeleito, né, ceder esse espaço para os Estados Unidos, para botar essa base militar dos Estados Unidos. Eu acho que realmente ele quer polemizar, concordo com a Marta, ele quer aproveitar esse momento dessas polêmicas do presidente dos Estados Unidos e de reafirmar que concorda com os pensamentos e com as atitudes do presidente para ver se é visto. Agora eu vou aqui. Ele não está entrando errado nesse debate, não, porque, olha, lembra como doeu para a causa dele a história do boné do Brasil contra o boné vermelho de Trump. Ficou ruim para você, é patriota, mas está defendendo os Estados Unidos contra o Brasil. Ele não está, em minha visão, e a pergunta para você, Ari, ele não está se envolvendo em uma causa errada, quer dizer, até antipatriótica? Totalmente. Eu acho que é um erro de estratégia, porque é o seguinte, esses discursos da extrema-direita, eles são todos concatenados. Eu não vou usar essas narrativas, que eu sei que o professor não gosta desse termo, e realmente está tão desgastado pelo uso, né, tão banalizado, mas enfim, eles estão conectados. Então, o líder Trump diz o discurso disparatado, um discurso baseado em sandices, em lacração, e os outros ficam macaqueando ele. O Javier Milei na Argentina, o Bolsonaro no Brasil. Só que, no caso do Brasil, para os brasileiros, e acredito que até para parte de quem o apoia, avalia como tem que avaliar. Ele está entregando o país para o Donald Trump. E o que é pior, o filho, o senador, quer entregar o Rio, né, para ser a nova Riviera, assim como a faixa de Gaza. Ele quer que os Estados Unidos ampliem o número de bases militares. Atualmente tem uma no Rio Grande do Norte, não é, professor? Base militar Brasil e Estados Unidos. Não, teve. Eu acho que teve, né? Teve na Segunda Guerra. Não tem mais, não. O que tem dos Estados Unidos do Brasil é a base de Alcântara. A base de Alcântara no Maranhão, de lançamento de foguetes, que é uma parceria. E esse entreguismo soa muito mal, até porque, no caso do Panamá, da Groenlândia, dessas outras regiões, o Trump manifestou interesse. No Brasil, ele não manifesta interesse nenhum, a não ser em sobretaxar as nossas exportações. Esse é um ponto. Até hoje, vamos falar que é a verdade, o Trump só se referiu ao Brasil no contexto dos BRICS, quando ele foi falar da China e da Rússia. Mas ele está dando pelota zero para o Brasil, França, até agora. O Brasil, para o Trump, até esse momento, é insignificante. E é preocupante essa declaração de Jair Bolsonaro, porque por mais que ele esteja inelegível para 2026, ele ainda possui uma base de apoios muito forte em torno do seu nome e vai lançar um candidato à presidência da República. Os Estados Unidos têm essa sinalização expansionista que o Trump tanto tem alardeado e hoje já é o país do mundo que mais tem bases militares fora do seu território. São mais de 740, é até difícil cravar quantas são, abrangendo mais de 80 territórios em diferentes países do mundo. E há, inclusive, uma construção silenciosa de uma base militar dos Estados Unidos na Patagônia Argentina. O que pouca gente fala, mas que teve início ali no final de 2022. Então, é preocupante porque o novo Trump é um Trump que tem citado mais essa questão expansionista. E caso o Bolsonaro ele conseguisse reverter a sua elegibilidade, seria sim um ponto de tensão, que eu acredito que não vai acontecer, Amadeu, mas não deixa de ser contraditório. Quem diz ser patriota atentar contra a soberania nacional. Contra os interesses do Brasil. Justamente. Porque no caso da saída dos BRICS seria péssimo para o Brasil, para a economia brasileira. A saída da Organização Mundial de Saúde nem se fala. Enfim. Bom, vamos falar das drogarias Ferreira
é o seguinte: você precisa ter sempre aí no seu celular